3. Salmo 145, versículo número 1 ao versículo de número 3. Salmo de número 145, versículo 1 ao versículo número 3. Salmo de número 145, versículo de 1 ao 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Irmãos, existem muitas formas de nós podermos pensar e também definir sobre a adoração. É importante nós observarmos que a própria Bíblia ela já define sobre a adoração, a qual nós devemos prestar a Deus. E a primeira coisa que nós vamos observar é que a nossa adoração é para exaltar o nome de Deus. Exaltar. E quando nós olhamos para esse detalhe, nós vamos entender que a nossa adoração ela precisa ser cristocêntrica ou ter Cristo no centro. É isso que nós precisamos. Mas um outro detalhe que é muito importante quando você olha para o que o salmista está escrevendo e falando a respeito de adoração, não é uma adoração temporária. Não é uma adoração que você decide os dias os quais você vai escolher para adorar. Não são dias os quais você escolhe olhando e pensando se está apropriada para adorar ou não. A adoração ela está acima de tudo aquilo que nos cerca. Bendirei o teu nome para todos sempre. Sempre. Não está relacionado a alguns momentos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas está relacionado a todos os anos que nós vivemos. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Talvez pareça estranho nós falarmos para todos sempre, quando nós vivemos dias em que as coisas são temporárias, transitórias. E o salmista está dizendo que louvor não faz parte daquilo que é transitório e temporário. Ele é para sempre. Nós louvamos a Deus enquanto estamos aqui. Quando nós estivermos aqui, nós vamos louvar a Deus para sempre na eternidade. Não para. É um louvor que é prestado para todos sempre. Mas é um louvor também que nos mostra quem é aquele que nós louvamos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nosso louvor é dedicado àquele qual nós chamamos de Senhor. E aquele que nós chamamos de Senhor é Deus. E o nosso louvor é dedicado a Ele. E que nós possamos louvá-lo com muita alegria, louvá-lo com dedicação, porque Ele é o nosso Deus. E o que nós podemos fazer é dedicar a Ele o que é devido, o que é o nosso louvor, é a nossa oração. Nós vamos louvar a Deus com o ministério do louvor querido. Chega a voz do Salvador, desde logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quero levantar-se e mostrar algum valor, descendo vem Jesus. Aleluia.
Os irmãos podem se sentar. Bom, nós vamos continuar no Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. E você também pode abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 64, o versículo 8. Primeiro nós vamos ver Salmo 145, 9. Salmo 145, 9. Profeta Isaías 64, 8. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. Profeta Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Nós, eu gostaria que nós pudéssemos observar o que o salmista está falando e que nos alegra muito. O Senhor é bom para todos, e as Tuas terras misericórdias permeiam todas as Suas obras. E nós sabemos que, ao olharmos para a palavra de Deus, nós somos levados à compreensão que Deus ele nos trata sendo o oleiro e nós o barro. E é importante nós observarmos que uma vez que Deus vai nos moldando, Deus vai moldando-nos, fazendo com que nós sejamos uma obra dele, permeados com as suas misericórdias. Deus não está moldando-nos somente com justiça. Deus não está nos moldando somente com amor. Deus está nos moldando também com a misericórdia dele. E se você parar e analisar, nós precisamos dessa misericórdia de Deus diariamente, constantemente, em razão de nós pecados. Agora, é interessante quando nós olhamos para esse detalhe, nós erramos e Deus usa de misericórdia. Talvez, se nós fosse pensar de uma outra forma, ao errarmos, Deus usar de justiça, Deus usar de disciplina, mas Ele usa de misericórdia. Misericórdia da qual Ele tem para conosco todos os dias. E nós vamos aproveitar essa misericórdia de Deus, na qual Ele permeia ao nos moldar. E uma vez que nós erramos, Deus vai nos moldar, não vai deixar que nós fiquemos estragados. Ele vai refazer, usando de misericórdia. Nós vamos orar por um tempo, vamos contar para Deus o que nós fizemos, que não foi agradável a Ele. Vamos contar para Ele o que nós pensamos que também não foi aprovado por Ele, e vamos pedir perdão. Eu quero que você e eu sempre possamos lembrar que nós vamos falar para Ele, Ele já sabe. Ele já sabe. É questão de depender de Deus e aproveitar a misericórdia dele de uma forma pessoal e individual. Nós vamos orar por alguns momentos, e depois que nós orarmos, vou pedir a Sheila que nos conduza em oração em voz audível, e depois da oração, nós vamos dar continuidade ao nosso louvor com um ministério querigma. Senhor, tenha misericórdia da nossa humanidade. E em nome de Jesus, entregamos, Senhor, todos os pedidos, tudo que foi colocado diante do coração de cada um, Senhor, então, de graça, para que o Senhor esteja, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre acampar, mesmo em tempestade não se vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade, já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, venha comunicar sempre a sua luz, cada dia mais carrega sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. O vizinho sublime de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. O vizinho brado de vitória, o dia do Senhor chegou. O vizinho todos os povos, e um novo rei surgiu. Mistérios reconhecem que sua destra reinará. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o
deixar ser usado por Deus? Às vezes a gente tem algumas situações que a gente tem medo. E quando a gente canta essa música, que seja uma oração, que Deus realmente transforme o nosso ser, que nós possamos realmente deixar Deus nos moldar, como o pastor falou. Nós somos vasos e que Deus possa moldar nós a cada dia, que nós possamos realmente deixar Deus trabalhar nossas vidas para a gente ser usado, tanto aqui na igreja como para fora. Que a gente cante essa canção com uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só a ti, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só a ti, então usa-me, Senhor.
aqui em tua casa, reunidos, podendo entoar cânticos ao teu nome, Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração, Pai, em forma de amor e gratidão, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa usar nossas vidas, que o Senhor possa nos quebrantar, que nós possamos ser sondados por Ti, ó Pai. Continue nos abençoando, nos guardando. Obrigado, ó Pai, por tantas bênçãos derramadas através de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz tantas maravilhas em nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores de nada, Pai. Obrigado pelo Seu amor, por ter se doado por nós. E essa é a nossa oração, nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, que eu agradeço por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças vão participar do culto infantil? Vamos orar? Pedir a Geni, não é a Geni Gobete, para orar, por favor. A mãe do Bruno. Geni Santos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estar na tua casa, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus. Neste momento, Senhor, te pedimos, fica conosco, que a tua palavra, Senhor, venha fazer morar nos nossos corações e que também possamos ser transformados, Senhor. E usa-nos, Senhor, aonde o Senhor quer e nos dê a oportunidade, Senhor, e também sabedoria, Senhor, para estarmos falando de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, hoje nós vamos encerrar o assunto que nós estamos tratando esse mês, problemas nacionais e a Bíblia. No próximo mês, se Deus quiser, nós vamos falar sobre evangelização, missões, e nós vamos abrir nossas Bíblias no 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 1 ao 18. Leitura de forma responsiva. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos o 2. E assim nós vamos fazer até chegarmos ao versículo 18. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhes Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nínive, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que nós já te oferecemos. E, ó Deus, nós pedimos com muita humildade, com muita fé, e a nossa adoração, as nossas leituras, como também a nossa oração, tenham sido agradáveis a Ti, Senhor. Pai, agora nós pedimos que o Senhor faça da nossa meditação aprovada pelo Senhor, que ela venha, ó Deus, fazer com que nós possamos te conhecer melhor. Podemos, ó Deus, ser edificados, crescendo, ó Deus, a cada dia, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ó Deus, faz com que a Tua palavra chegue aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. De tal forma, ó Deus, que os propósitos pelas quais o Senhor a designou se realizem para a honra e glória do Senhor e para o bem de cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma pesquisa recente afirmou que nos lares, uma pessoa ou alguém dos seus familiares já teve depressão. E a depressão, muitos, 46% dos quais foram entrevistados, consideram a depressão um problema de saúde. 43% consideram a depressão como sendo um sinal de fraqueza pessoal ou emocional, de acordo com a Associação Nacional de Saúde Mental. E se você pesquisar
colocar no Google quais os problemas que atingem o mundo. Provavelmente vai aparecer lá, 40% das pessoas no mundo já tiveram depressão. É um problema, o qual é um problema que pode ser considerado o maior problema do século. Eu gostaria que você pudesse olhar agora para o texto que nós lemos, e nós vamos observar que Elias, se você olhar o contexto anterior, você vai observar que ele esteve diante de uma batalha muito grande, exigiu muito dele, em termos de tempo, em termos de preparo, não somente preparo em termos de um soldado, preparo espiritual. E tudo isso fez com que ele viesse a ser vitorioso. E quando você analisa a batalha que ele enfrentou e venceu, você poderia pensar que agora ele iria chegar até a Jezabel, e ela viesse a recepcioná-lo como sendo um grande guerreiro, um grande vencedor, tapete vermelho estendido, fanfarra tocando. Mas não é assim que ela vai receber. Ela recebe-o fazendo uma ameaça. Assim como você fez com os meus guerreiros, meus soldados, eu vou fazer com você. E ele lembrou muito bem o que ele tinha feito. Ele tinha passado todos a espada. Não tinha nenhum vivo. E ele entendeu muito bem o recado: você vai morrer. E uma vez que ele foi ameaçado, ele não ficou ali parado, ele não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ele foge. Ele foge. Mas eu gostaria que você pudesse observar agora o que ele vai pedir a partir do momento que ele foge. Olha o que está no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha só. Ele acabou de ser um grande guerreiro, um grande vencedor. Ele foge. Ele não pensa a respeito do que pode acontecer de bom a partir daquele momento. A única coisa que ele pensa agora é que não quer viver mais. Ele quer morrer. Agora, aí que dá um detalhe muito importante. Depois que ele luta, que ele batalha, que ele gasta força, que ele depende de Deus, na sua fé, na sua confiança, ao invés de continuar confiando em Deus e entendido que Deus poderia livrá-lo daquela promessa de morte, ele foge. Ele foge que é morrer. Agora, para você ver uma mudança gigantesca dessa, grandiosa dessa, ele não está bem. Ele não está bem. Em hipótese alguma, ele não está bem. E o que ele tem? Depressão. E aqui a primeira ideia que se pensa a respeito de depressão vai cair por terra. Inúmeras pessoas entendem que a depressão ela é resultado de fracasso. A pessoa ficou deprimida porque ela fracassou. A pessoa ficou deprimida porque ela não foi bem sucedida no que ela fez. Pode ser que aconteça, sim. Pode ser. Mas não é a regra básica. Elias não tinha fracassado. Não tinha. Grande guerreiro. Batalhador sensacional. Ele agora está deprimido. E nós vamos falar um pouco sobre uma grande vitória para uma inesperada depressão. Uma grande vitória para uma inesperada
depressão. Primeira coisa, irmãos, uma grande vitória para uma inesperada depressão, as circunstâncias que o deixaram em depressão. Irmão, se você parar e analisar a depressão, ela não chega no estalar de Deus. A depressão, ela manda aviso, ela vai dando sinais, mas uma vez que não está atenta aos sinais, quando menos se espera, ela chega. E a partir do momento que ela chega, algumas coisas passam a ser observadas. E eu gostaria que nós pudéssemos analisar o que deixou o profeta Elias em depressão. A primeira coisa foi, ele viu as coisas erradas. Ele viu as coisas erradas. É interessante quando nós olhamos para esse detalhe, porque uma vez que nós vemos as coisas erradas, o normal, o natural, uma vez que nós não concordamos com aquilo que é errado, é querermos corrigir. E nem sempre correção significa algo bom. Correção muitas vezes significa uma grande encrenca na qual você está envolvido, e não sabia. Mas isso não deve fazer com que nós venhamos a andar de mão dadas com o erro, que nós venhamos a aprovar o erro, que nós venhamos a conciliar com o erro. É preciso pagar um preço. E quando você olha para esse detalhe, você vai observar que Elias tinha visto que era errado. E ele agora vai tomar decisões nas quais vai envolver aquela batalha que ele tem. E uma das coisas que nós temos que parar e observar, quando nós olhamos para esse detalhe, é que muitas vezes ver somente o que é errado não é o suficiente, é preciso saber o que está por trás daquilo que é errado. O que levou àquele erro? E aqui é importante quando você analisa esse detalhe. Quando nós olhamos para Números, você vai observar que foram até a terra prometida para espiar. Vai voltar com um relatório. Naquele relatório, primeiramente, se lê o que é bom. Ali tem uvas, das quais foram necessários 2 homens para carregar. Semelhante ali tem romãs e figos. Maravilha! Mas agora tem outra parte. Ali são terras habitadas, cidades muralhas de grande altura. E quem habita lá são gigantes, os enaquitas. E aquele relatório ele foi apresentado. E quando se lê aquele relatório e vê essa parte de desafio, isso vai levá-los a ficarem desencorajados. E a partir do momento que eles estão desencorajados, eles olham para eles, olham para a situação, olham para eles e os veem como gafanhotos. Olham para eles e veem como gigantes. Uma simples pisada nos mata. Nos mata. Aqui que está o grande desafio. Muitas vezes nós somos envolvidos em uma depressão porque nós olhamos mais para o problema. Não olhamos para uma possível solução. E quando nós nos envolvemos no meio dos problemas e não enxergamos uma solução, a tendência é entristecer, deprimir. Elias agora está numa situação que ele não vê uma solução. Ela quer me matar. E a única forma que eu tenho para não morrer é ir embora daqui. Agora imagine só, ele vai embora, ele não sabe para onde ele vai. Ele não está levando o que comer ou o que beber. Se você fosse pensar de uma forma muito simples, o próprio fato dele fugir sem ser planejado
está fugindo para a própria morte. Para a própria morte. E muitas vezes a depressão faz com que as pessoas veem como solução a própria morte. Mas ainda ele vai mostrar para nós que uma grande vitória para o ministério da depressão, as circunstâncias que o deixaram em depressão, ele procurou as coisas erradas. Ele procurou as coisas erradas. Eu gostaria que você olhasse agora para o versículo 4. Irmãos, é natural, quando as pessoas estão deprimidas, procurarem uma solução, procurarem um ajuda. É natural. Ninguém quer ficar deprimido, ninguém quer ficar triste. Ninguém quer entrar para dentro do quarto, fechar a porta e colocar uma plaquinha: está ocupado, não perturbe. Ninguém quer ficar sem querer ver os outros. Ninguém quer ficar sem querer sair as portas da casa para fora. Ninguém quer ficar sem comer. Ninguém quer ficar somente deitado. É natural procurar uma solução. Mas observe só, qual é a solução que Elias vai buscar? Qual é a solução que ele quer buscar? Eu quero morrer. Eu quero morrer. E pediu para si a morte. E agora é interessante quando nós olhamos para o pedido de Elias. Ele vai justificar o pedido pelo qual ele quer morrer. Olha, eu quero morrer porque eu não sou melhor que meus pais. Eu não sou melhor do que aqueles que viveram antes de mim. Eu não sou melhor do que eles. Eu não fiz coisas melhores do que eles. Eu não sou importante como eles. O que acontece com Elias agora? Ele é tomado por uma autocompaixão. E é o natural na depressão. A pessoa, quando está deprimida, ela olha para ela e fala assim: coitadinho de mim. Eu não tenho vontade de comer, não tenho vontade de beber, eu não tenho vontade de sorrir. E ela começa a chorar. Ela está fazendo o que não é certo. Está procurando coisas que não são corretas, que não são saudáveis. E agora Elias, ele vê a morte como sendo a solução para a sua questão. É por isso que você vai observar que existe, infelizmente, um grande número de pessoas que, uma vez tomadas pela depressão, elas tomam o caminho da morte. Suicídio. É a solução que veio. Foi o meio de sair desse rolo compressor que está passando por aí. Eu vou morrer. Assim eu resolvo o meu problema. Agora é importante nós podermos parar e analisar. Já imaginou se toda a solução para os problemas fosse a morte? Não é. E se a morte não é a solução para outros problemas, automaticamente também a morte não é a solução para a depressão. Não é. E nunca vai ser. Mas ainda, ele vai falar uma grande vitória para o ministério da depressão, as circunstâncias que deixaram a depressão. Ele disse coisas erradas. Olha só então o que nós temos. Ele vai lembrar dos pais. Ele vai lembrar daqueles que viveram antes dele. Ele não lembra como sendo um exemplo maravilhoso de pessoas que passaram por problemas e venceram. Pessoas que enfrentaram lutas e superaram. Pessoas que encararam de frente os problemas, as dificuldades e continuou caminhando para frente. Ele olha e fala: olha, eu não quero viver mais. Não quero viver mais. Até parece que quando ele olha para esses que viveram antes dele, muitos pediram o mesmo que ele pede e foram atendidos. Morreu. E eu também quero.
E aqui é muito importante quando a gente analisa isso. Quando uma pessoa está com depressão, muitas vezes ela diz, coitado. Ela olha para si e fala assim, eu não tenho valor. Não tenho valor. Não sei fazer nada. Só dou trabalho. Ninguém gosta de mim. É a situação que está ali. Não é uma realidade. Ninguém deixa de se amado porque está com depressão. Aí precisa ter mais amor. Ninguém deixa de dar valor em razão de estar com depressão. Aí precisa mais valor. E quando você olha Elias, ele fala coisas erradas. E aqui ele deixa bem claro que ele está com um problema que não é vontade de viver. Vontade de viver. Mas ele vai falar aqui para nós uma outra lição, uma grande vitória para uma inesperada depressão, o tratamento divino recebido na depressão. Nós, quando se fala a respeito de depressão, mesmo hoje nos nossos dias, tem muitas pessoas que ainda têm uma visão muito estranha de depressão. Para algumas pessoas, depressão é considerada por muitos como sendo a pessoa que está com uma indisposição. Essa pessoa é muito mole. Está com preguiça, não quer fazer nada. Muitos consideram o momento de depressão como se a pessoa fosse muito mimada. Isso é uma pessoa mimada. Passou muita mão na cabeça dela. Por isso ela está assim. Irmão, nós vamos entender que se você olhar, pesquisar, consultar qualquer psicólogo, aqui tem uma aqui, vai ter mais daqui um dia. Daqui um dia aqui, psicólogo não é problema. Se você perguntar, todos vão concordar que depressão é uma doença que precisa de ser tratada. E quando você olha para isso, Deus já sabia. Deus já sabia. E não somente sabia a respeito que a pessoa estava sujeita à depressão, mas ele sabia como cuidar. Ele sabia como cuidar. E olha só, o tratamento de primeira coisa que você vai observar, observe a gentileza de Deus. Olha o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha o quanto que Deus está sendo gentil. Deus conhece Elias, Deus sabe o que Elias tem, Deus sabe a disposição de Elias, e agora Deus fala, eu vou cuidar de você. O anjo, vai lá, leva para comer e leva para ele. Ele não vai fazer, leva para ele. Olha o cuidado de Deus, gentileza de Deus. E talvez muitas vezes nós entendemos que depressão ela tem que ser tratada de uma forma mais enérgica, sem paciência. Não, você tem que ser mais severo. A pessoa já está numa moleza, você vai ainda ser gentil com ela? Sim. Deus estava sendo gentil. Mas Deus também, observe a graça de Deus. Aí você vai olhar o versículo 5 até o versículo 8. Olha a graça que Deus tem para com Elias. Deus não vai chegar para Elias e levantar um julgamento dele. Ô Elias, você é muito mole. Você acabou de ser vencedor e agora você está aí nessa moleza. Desculpa a expressão aqui, nessa frescura. Levanta aí, ó. Não. Deus vai falar isso com ele, não? Deus agora vai mostrar a graça. Graça. Ele não vai julgar Elias. Ah, mas você está deprimido. Por que você fez coisa errada? Você está deprimido. Consequência do que você fez e que não é bom.
Ele não fala isso para eles. Não fala. E talvez uma das grandes falas que contribuem para o maior sofrimento da depressão é o julgamento. As pessoas se... Mas olha só, ele vai falar agora a graça da presença de Deus. Deus agora está com Elias. Elias não está sozinho, porque ele sabia que a vontade de Elias era ficar sozinho. Ele sabia que a vontade de Elias era não ver ninguém, conversar com ninguém, era ficar só. Eu não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. Isso é natural de quem está deprimido. Mas agora Deus fala assim: eu vou ficar com você, eu não vou te deixar sozinho, não. Eu vou ser a sua companhia, eu vou estar com você. Mas olha outra coisa que ele vai falar para nós: a graça das provisões de Deus. Aí quando você olha o versículo 6, olha o versículo 7, olha o versículo 6. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha só, qual que é o estado de depressão? Sono incontrolável. Dorme, acorda, come, quando tem vontade de alimentar, dorme. E Elias agora está assim. Ele já tinha dormido, foi acordado pelo anjo para comer, agora ele dorme de novo. E agora Deus vai falar: eu vou te dar, eu vou prover para você, eu vou prover comida e bebida para você, eu vou fazer para você. Olha a graça das provisões de Deus. Deus está cuidando de Elias, Deus está suprindo as suas necessidades, Deus está tratando Elias como aquele que precisa de ajuda. Mas ele vai falar uma outra coisa: olha a graça da paciência de Deus. Olha isso, a graça da paciência de Deus. Olha o que nós temos aí no versículo 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho está sobre modo longo, será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Olha a graça da paciência de Deus. Elias, você comeu? Eu providenciei a comida. E essa comida, ela vai te fazer um bem muito grande. Ela vai te dar forças novas, vigor novo, de tal forma que você não vai precisar alimentar por esses dias. Comida divina, que sustenta. Tudo isso revela a graça da paciência de Deus. Deus não ficou bravo com Elias. Deus não perdeu a paciência com Elias. Deus não grita com Elias. Deus não dá um sermão em Elias. Deus tem paciência com ele, porque sabia o que ele tinha e sabia como ajudar. Mas agora, vamos observar que nós temos aqui uma última verdade para compartilhar, uma grande vitória para uma inesperada depressão, a terapia divina que curou a depressão de Deus. Terapia. Irmãos, quando a gente fala a respeito de terapia, terapia é uma palavra que tem origem do grego, que se lê terapeia. E ela significa curar, tratar ou cuidar de alguém. Mas tem o verbo terapon, que significa servir, atender alguém.
A terapia, ela não é usada somente no campo da saúde. Terapia é usada também em aconselhamento. É vasto quando se fala de terapia. E Deus agora vai mostrar uma terapia divina para curar a depressão. Olha só o que nós temos. A primeira coisa que você vai observar é que a terapia divina que curou a depressão, Deus vai confrontar as ações de Deus. Olha o versículo 9. O que Elias faz? Ele vai andar, ele vai entrar dentro de uma caverna. Ele entra dentro de uma caverna para ficar sozinho, para não ser importunado, para não ver gente, para não conversar com gente, para não ser perturbado por gente. Ele não quer gente. Mas aí que está um detalhe importante. Ele esconde e Deus vem. E Deus pergunta assim: Elias, o que você faz aí? O que você faz aí? Aí não é o seu lugar. O que você faz aí, Elias? Eu quero saber o que você faz aí. Eu quero saber o que você faz aí. E quando você analisa esse detalhe, é como se Deus estivesse falando para dizer: Elias, eu não estou cuidando de você para você ficar escondido. Eu não estou cuidando de você para que você fique aí solitário. Eu não estou cuidando de você para que você fique remoendo na sua solidão, com falta de paz, com angústia. Não estou cuidando de você para isso. Estou cuidando de você para você ficar bem. Mas olha só, Deus confrontou a atitude de Elias. Olha, está no versículo 11, está no versículo 13. E agora, Deus vai chegar para Elias, pergunta o que ele tem, e Deus vai falar o que ele precisa de fazer. Se você parar para observar, Deus não vai falar assim: continua aí dentro da caverna, continua aí na sua solidão, continua aí alimentando a sua tristeza, a sua angústia, a sua vontade de morrer. Deus não vai falar isso para ele. Não vai falar isso. Deus vai falar para ele: não fica aí, para você sair daí. É para você sair daí, não é para ficar aí. Você já parou para observar que agora Deus ele começa a agir naquilo que não é o posto de Elias? Deus não está fazendo o que ele quer. Deus está mostrando para ele que a solução não está dentro da caverna. A solução está fora. Da mesma forma, se você olhar, Deus fala: a solução não está dentro do seu quarto. A solução está fora dele. A solução não está em você ficar dormindo, é em você ficar acordado. Deus está falando para ele. Possivelmente não era o que ele queria ouvir, mas o que ele está ouvindo. Deus está fazendo terapia com ele. Quando você vai fazer terapia, você não vai ouvir só o que você quer. E Deus está falando isso. Não é para você ver, é para você sair daí. Quem fica aí escondido, que não quer nada, é quem foi derrotado. E se você ficar aí, o grande vencedor que você foi, você está sendo derrotado pela sua depressão. A depressão está te derrotando, nocauteando, levando no chão. Não é para você cair. Não. Mas é interessante quando você olha para esse detalhe, e também você vai observar que Deus o confrontou às suas suposições. Olha o versículo 14, 18. Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O que ele está falando agora? Deus,
Eu sou dedicado. Eu lutei, eu batalhei, eu gastei minhas forças, demonstrei a minha fé, e agora eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Não tem ninguém por mim. Se não for o Senhor, não tem ninguém mais. Estou sozinho. E aqui é interessante quando a gente olha para esse detalhe, porque é uma das reações que quem tem depressão coloca na cabeça. Eu também estou sozinho. Eu estou sozinho. Por quê? Ninguém gosta de mim. Eu não tenho valor. O que eu faço não é bom. E agora Deus fala assim: Elias, suas suposições estão erradas. As coisas não são como você está supondo, pensando. É bem diferente disso. Muito diferente. O que Deus vai mostrar para ele? Deus vai mostrar para ele. Olha aí, tem o versículo 18. Também conservei Israel 7.000, todos os judeus que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu falei para você: está enganado. Você não está sozinho. Você não tem somente a minha companhia. Você tem a minha companhia mais 7.000. Você não está sozinho. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando que ele tinha suposições que não estavam certas. Não estavam certas. Por que ele não estava certo? Porque ele entendeu que ele estava abandonado. Ninguém gosta de mim, ninguém importa comigo, ninguém cuida de mim, ninguém interessa por mim. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. E olha como eu estou doente. Eu não quero viver, eu não quero comer, eu quero ficar escondido. E ninguém chega para falar nada comigo, porque eu estou sozinho, fui abandonado, ninguém me quer. Quem quer ficar deprimido? Assim que ele estava pensando. E Deus está falando: você não está sozinho, não. Eu estou com você. E tenho minhas dúvidas. Mas observa o detalhe que ele presumiu que também estava acabado. Ele entendeu que o ministério dele já não existia mais. Olha o versículo 15 até o versículo 17, você vai observar isso. Ele entendeu que não tinha mais o que fazer para Deus. Não tem valor. Eu nem mais sei fazer o que eu fazia. Meu ministério foi por água abaixo, ele saiu pelo ralo, ele evaporou. Não tem nada a fazer. Aí Deus vai falar assim: você está enganado. Não é assim. A sua suposição, ela está totalmente errada. Olha o que eu tenho para você. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu. Você tem muito o que fazer, Elias. Você é útil. O seu ministério continua. O seu ministério não deixou de existir. O que você precisa é tão somente prosseguir. Parou para analisar? A pessoa, quando está deprimida, ela tem suposições erradas. Eu não tenho valor. Eu já não sei fazer mais nada. O que eu fazia, se eu fizer, já não é bom. E Deus vem e fala o contrário. Não é nada disso. Não é nada disso. Nada. Isso é coisa da sua cabeça. E o que é da sua cabeça não é o que eu penso de você. É muito difícil.
Irmãos, quando você analisa o que Deus faz, é importante nós tirarmos lições para nós. Primeira lição que eu gostaria de nós podemos aprender é que depressão é real. Depressão é real. Ela é real. Existe. Precisa ser tratada. Segunda coisa que a gente precisa entender é que depressão não é frescura. Não é ser pessoa mimada. É doença. É doença. Uma outra lição que a gente precisa analisar é que Deus, Ele já sabia que pessoas ficam deprimidas. E Ele ensina como agir com elas. Muitas vezes a nossa forma de agir, toda a bondade que nós queremos expressar, ou talvez amor, nós ainda agimos errado. Deus deixa aqui como agir com quem está enfrentando isso. Deus ensina. Agora, talvez a sua pergunta é a seguinte: por que Deus não curou Elias com um estalar de dedos? Porque Deus quis mostrar a Elias, na sua depressão, que ele não era o que ele pensava. Não é. É assim que Deus mostra. É apenas uma doença que a pessoa está enfrentando por um tempo e da qual, uma vez tratando, ela vai melhorar. E assim Deus fez com Elias. E que o exemplo de Deus, ao cuidar de Elias, tratar Elias, seja um exemplo para nós. Se encontrarmos alguém na mesma situação, seja na igreja, seja na família, seja algum princípio, que nós possamos ter como exemplo o que Deus fez para Elias, e assim fazemos por aquele que está enfrentando esse grande problema chamado depressão. E como nós cantamos ali, pedindo para Deus usar, Deus nos usa do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quiser. Por que não entender que Deus pode nos usar para ajudar alguém que está com depressão? E se for a vontade de Deus, que Deus nos ajude, ter paciência, ter amor, ter palavras que não venham aumentar a depressão, mas que venham trazer solução, como Deus trouxe para eles. Irmãos, os avisos estão no boletim, mas se você quiser lembrar, nós vamos ter ajuda para lembrar. O próximo sábado já é a visita no visita. Então foi feito pedido de fralda. Se você ainda não doou e puder doar, então lembre de ajudar. De ajudar. O que mais já diz, hein? Tem a osteoporose, que é dia 30 de agosto. É só para ontem, tá bom? Senão a gente leva para vocês também. Quem for participar no asilo é para levar o bolo e o refri. É para levar um bolo e refri. Bolo e um salgado. Um bolo, um salgado e um bolo e refri, tá bom? O que mais, Janice? Grupos. O grupo que o presbítero Vicente é responsável é na casa da Geni Santos, está aqui. E o grupo que eu sou responsável é na casa do pastor Emílio. Tá bom? E a minha casa é a casa da Giovânia, é a casa da Esther e da Dini. Tá bom? Mais aviso? Não? Vamos trocar de pé, vamos orar? Então, nosso Deus, nós agradecemos por esses momentos nos quais nós tivemos para estarmos aqui na tua casa, na tua companhia, te louvando, te adorando,
conversando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor através da tua palavra, aprendendo do Senhor, pelo que o Senhor nos ensina através da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Ó Deus, nós pedimos que o que nós ouvimos possa, ó Deus, ser aplicado em nossas vidas pelo agir do Teu Espírito Santo em cada um de nós. E que assim, ó Deus, o esteja nos preparando, que o Senhor, ó Deus, esteja nos ajudando a aproveitar oportunidades das quais nós possamos ser úteis. Fazermos, ó Deus, o que nós aprendendo de forma prática. E nós, ó Deus, não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós. Mas o que o Senhor colocar em nossas mãos, que possamos fazer com dedicação, fazer com amor, fazer, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, neste momento nós te pedimos em favor daqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós não sabemos quais são e também as enfermidades as quais estão enfrentando. Mas, ó Deus, nesse momento nós oramos de uma forma particular para aqueles que estão enfrentando a depressão, Senhor. O Senhor sabe que é um momento difícil. Mas nós sabemos, ó Deus, que momentos difíceis mostram a especialidade do Senhor em solucionar aquilo que pode se tornar duradouro, pode, ó Deus, prolongar por dias, meses, mas o Senhor tem como agir e como resolver. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja fazendo com que esses que estão passando por essa situação possam, ó Deus, receber do Senhor tudo que vem ajudar-nos, seja na vida física, seja na vida espiritual. Que o Senhor, Deus, esteja cuidando de cada um como o Senhor cuidou de Elias. E nos ajude, ó Deus, também a ter como exemplo o cuidado do Senhor e assim podermos fazê-lo, uma vez que nós encontrarmos pessoas na mesma condição. Deus, e nós agora vamos voltar para os nossos lares. E pedimos a Deus que nos conduza até a nossa casa, com a graça benfazeja de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. Os irmãos vão sentar, não sai correndo e volta na porta, tá bom?